Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de eletrônica. Hoje iremos falar um pouco sobre a nanoeletrônica, que é justamente uma das áreas tão vasta de conhecimento. Tá? Bom, mas o que é a nanoeletrônica? Pela definição, a nanotecnologia é a tecnologia que trabalha com estruturas de tamanho entre 1 nanômetro e 100 nanômetros, ou seja, são partículas muito pequenas, tá? Como esse tipo de estruturas são muito pequenas, é necessário o auxílio de um microscópio, tornando a evolução da nanotecnologia dependente da evolução das ferramentas de auxílio, visto que fica difícil trabalhar na evolução de algo que não se vê a olho nu. Ou seja, a nanotecnologia ela é uma área que está em grande expansão. Porém, a limitação dela é justamente essa, porque como são partículas tão pequenas, há necessidade de fazer uso do microscópio para poder manipular as estruturas. Então, ela se torna uma área dependente da microscopia. Entretanto, ano após ano, a tecnologia ela consegue evoluir um pouco mais e ser cada vez mais aplicada em outras áreas. Uma delas é a eletrônica. Então, a junção da nanotecnologia com a eletrônica se transformou em nanoeletrônica. Tá? Tal nova área pode conter as respostas de como iremos aumentar a capacidade dos dispositivos eletrônicos, aumentar espaços, enquanto reduzimos o seu tamanho e o seu consumo de energia. Então, a nanotecnologia ela surgiu para evoluir e aprimorar os dispositivos, tornando eles cada vez menores, com menos consumo e uma maior capacidade de armazenamento. Tanto é que hoje vocês podem observar que tudo geralmente é minúsculo, os chips hoje já são menor do que uma unha. Então, a tendência é tudo reduzir bastante, e é graças à nanoeletrônica. A nanoeletrônica tem um grande foco em aprimorar os circuitos eletrônicos, criando componentes cada vez menores e mais eficientes. Como eu já havia dito para vocês, hoje em dia a ideia é sempre reduzir os tamanhos e tornar os dispositivos mais eficientes, com maior armazenamento, com menor consumo, tá? Diferente dos dispositivos de antigamente. Temos como exemplo circuitos feitos de nanocristais, permitindo que tais circuitos sejam bastante flexíveis e de baixa tensão. Além desse exemplo, já foi desenvolvida uma tinta também feita de nanopartículas de prata, para se tornar possível a impressão de um circuito apenas com tinta. Então, observa-se que hoje em dia a nanotecnologia associada à eletrônica, ela já tem um vasto campo. Então, cada dia se cresce mais. Mesmo ela sendo uma tecnologia dependente de microscopia, o que torna limitada, ela cada vez mais cresce e se expande. Tá? E surgem novas tecnologias associadas a esse tipo de partículas. Ademais, os transitores evoluíram muito com a nova tecnologia. Existem diversos estudos para aprimorar o uso de transitores e, consequentemente, aprimorar os circuitos de dispositivos eletrônicos. A tendência hoje em dia é evoluir bastante essa parte da eletrônica associada à nanotecnologia. Antigamente, há 10 anos atrás, ouvia-se falar esporadicamente em nanotecnologia. Eu lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu ouvi falar em nanotecnologia, eu achei aquilo ali muita viagem, muita fantasia. 10 anos depois, hoje, 10 anos depois, é a coisa mais comum de se ouvir. Então, observa-se que, ao longo do tempo, a nanotecnologia ela evoluiu muito, cresceu bastante e ainda tende-se a se expandir muito mais ainda. Todos esses usos da nanotecnologia na eletrônica geram consequências para as áreas comerciais e de vida real, ambas com mercado de vestíveis, eletrônicos, bioengenharia, tecnologia móvel,
e até na agricultura pode ser aprimorado com a implementação da nanoeletrônica. Ou seja, a nanoeletrônica ela pode ser utilizada basicamente em tudo hoje em dia. Algo que era bastante restrito há 10 anos atrás, hoje já tem uma evolução bastante aceitável em todos os mercados. Entretanto, algumas questões éticas e morais devem ser levantadas, principalmente quando se trata de tecnologia que futuramente pode ser implantada no corpo humano. Não sei se vocês já ouviram falar naquela história acho que surgiu alguns anos atrás, da implantação de chips em humanos, chips que contêm as informações, CPF, RG, todos os seus dados, tá? Funcionaria como um microcomputador, como um códigozinho de barra que ficaria na sua pele, tá? Aquele chip que eles falavam antigamente, daqui a alguns anos ninguém precisa mais usar um documento, vai estar tudo implantado no chip, é nanotecnologia. Aquele chip que eles falaram tanto e ainda hoje falam, reduziu bastante, mas ainda hoje existe um ponto de interrogação se seria interessante o uso. É baseado na nanoeletrônica, é feito a partir de partículas de nanotecnologia, tá? Ainda hoje se questiona bastante se seria viável ou não esse uso de chips. Questões como o uso para o bem ou mal aos humanos, a implementação de chips no corpo humano e as possibilidades de respostas ainda não são alcançadas pelos cientistas. Devem ser bastante analisadas antes da ampla dispersão de tecnologia pelas empresas e pela sociedade. Como eu disse para vocês, ainda é um ponto de interrogação. Não se sabe ao certo se seria vantajoso o uso de chips, mas é um questionamento, né? Que foi levantado há anos atrás e hoje ainda se perguntam se seria viável, tá? Dessa forma, não teremos problemas futuros com o que nós mesmos criamos. É o que eles acreditam, né? Já que nós criamos, então provavelmente não vamos ter problemas com o que foi feito por nossas mãos. É isso? Então, pessoal, deu para ver que a nanotecnologia associada à eletrônica, que é a nanoeletrônica, ela é uma área bastante em expansão, tende a crescer bastante, está implantada em todos os setores, então a tendência é só evoluir e ouvirmos falar cada vez mais em nanoeletrônica, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do assunto. É um assunto bastante que leva questionamentos, é muito curioso, tá? Não sei se alguns de vocês já tinham ouvido falar da nanotecnologia. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Tenham um bom dia.